¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo dentro de sí mismo? ¿Cuántos aquí es templo del Espíritu Santo? ¿Sois templo del Espíritu Santo? Entonces yo quiero que con esa autoridad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ha dado, pone la mano en el hombro de la persona que está a tu lado y ore por ella, con las palabras que el Espíritu Santo va a poner en su boca. Ore por ella ahora. Vamos. Ore por ella. Deja el Espíritu Santo de Dios usarte. Deja el Espíritu Santo de Dios comunicar a tu corazón con respecto a esta persona que está a tu lado, que necesita mucho. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu cuidado, Jesús. Aqueles que nos estão vendo desde suas casas, que sejam tocados nesta tarde, Senhor, por meio de tu Santo Espírito, Senhor. Se o inimigo tratou de fazer alguma coisa para impedir este culto de hoje, nós repreendemos em nome de Jesus toda distração, toda mentira, todo engano de Satanás. Repreendemos em autoridade de Cristo Jesus. E que tu palavra venga a fluir em nosso coração, Espírito Santo. Espírito Santo, toma este lugar. Toma, Espírito Santo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quantos creem que Jesus estará aqui? Abre suas Bíblias comigo em Hechos de los Apóstoles. Mientras tu encuentras Hechos capítulo 5, a partir do versículo 17. Mientras encuentra, eu quero agradecer a cada um de ustedes que ha estado orando por nosotros, por este viaje que hemos hecho aí em Londres, em missão. Aí, é que estás passeando? Não, aproveitamos para ser também. Pero estamos em missão, pero claro, em uma cidade tão bonita, não vamos deixar de ir em alguns lugares para sacar algumas fotos, para dizer para nossos netos: he estado aí em Londres. Amém. Então, graças, ha sido um final de semana muito bendecido, o aniversário da Igreja Koinonia Londres, e também o aniversário do pastor de allá, pastor Edimar, que estará aí junto com sua esposa, a pastora Luciana. Está sendo um lindo trabalho. E trago o abraço da Igreja Koinonia Londres para a Igreja Koinonia Central. Recebe o abraço de los hermanos. Lunes hemos tenido um culto também bendecido. É um culto familiar. Los lunes, hermano, imagínate, los lunes en este culto assim de gente. Eu creio que aí será a próxima congregação del lugar, que é muita gente, e já leva bastante tempo assim, pero uma bendição de Deus, graças a Deus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que diz a partir do versículo 17. Diz: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Quem se llenou de celo? Tremendo. Presta atenção nisso. E echaram mano a los apóstoles e los puseram en la cárcel pública. Mas um ángel del Senhor, abrindo de noite las puertas de la cárcel e sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto,
entraram de manhã no templo e ensinavam. Entretanto, vieram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, e convocaram ao concílio e a todos os ancianos de los hijos de Israel, e enviaram a la cárcel para que fosse traído. Traído quem? Supostamente a los apóstolos que estavam aí dentro. Ok? Presta atenção. Pero quando chegaram los alguaciles, não lo hallaram em la cárcel. Então volvieron e deram aviso, dizendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. Escucha isso. Hemos hallado cerrada com toda a seguridade, e los guardas afuera de pé ante las puertas. Mas quando abrimos, a nadie hallamos dentro. Que tremendo. Quando ouviram estas palavras, o sumo sacerdote e o jefe de la guardia, o sea, el jefe de la guardia del templo e los principales sacerdotes dudavam em que vendria a parar aquello. É como dizendo: onde vamos a parar com isso? Pero viniendo uno, mientras ellos estaban hablando, viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el tiempo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía ser apedreado por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? No quiso ni pronunciar el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos mismos habían dicho antes que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Ahora está contradiciendo lo que había dicho antes. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, escucha. Vou volver um pouquinho mais el 28, dizendo: não os mandamos estrictamente que não enseñases en este nombre, e que agora habéis llenado a Jerusalém de vuestra doutrina, e queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondendo Pedro e los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Deus antes que a los hombres. Há muitos que figuram neste tema, neste texto, para não obedecer a líderes. Escucha. Hace de um texto e forma um pretexto. Dice: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quem vosotros matastes, colgando-le em um madeiro. A este Deus lo ha exaltado com su diestra por príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E nós outros somos testigos suyos destas coisas. E também o Espírito Santo, el cual ha dado Deus a los que le obedecem. Ellos, oyendo eso, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, um fariseu, repite comigo, um fariseu, chamado Gamaliel, doutor de la lei, venerado de todo el pueblo, mandou que sacasse fuera por um momento a los apóstolos, e luego dije: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respeito a estos hombres, porque antes de estos dias se levantou Teudas, dizendo que era alguém, e este se uniu um número como de 400 homens,
pero ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersados e reduzidos a nada. Depois de este também se levantou a Judas, el Galileu, em los dias del censo, e levou em pós de si a muitos pueblos. Pereceu também ele, e todos os que lhe obedeciam foram dispersados. E agora os digo: apartaos de estes homens e dejadlo, porque se este consejo ou esta obra es de homens, se desvanecerá, mas se es de Deus, não lo podréis destruir. Não seas talvez adiado lutando contra Deus. E convinieron com ele, e chamando a los apóstolos, depois de azotá-los, les intimaram, que? Intimaram que não hablassem em nome de Jesus, e les puseram em liberdade. E eles saíram da presença del concílio gozoso. Saíram como? Gozoso. Por quê? Afrenta por causa del nombre. Has tenido por quê? Por digno. Depois de ser azotado, depois de ser preso. E todos os dias en el templo, por las casas, não cesavam de ensinar e predicar a Jesucristo. Amém. Amém. Mira o tema deste mensagem: digno por padecer afrenta por causa de Jesus. E agora? Digno por padecer afrenta por causa de Jesus. Pergunta ao que está a tu lado: tu estaria disposta? Está disposto? Há um que por nada já está deixando todo, que se pode sentar. Há um que deixa de vir à igreja por nada, por qualquer cosita, se enoja, se enfada, já não quero nem mais saber de nada, e de nada, e abandona assim por completo, desaparece no mundo, ou se desaparece do mapa, e nadie lo encontra, e quando lhe chama por telefone não contesta. Terrible, por nada. E estes homens padeciam todas as coisas afrenta por causa de Jesus e saíam gozosos. Gozosos. Agora, os apóstolos, ¿sabe por que passava isso com eles? ¿Sabe por quê? Recebia afronta, eram, como digo, eram castigados, eram injuriados, eram ofendidos, pero eles estavam gozosos. Imagínate, eles, e quando nós temos lido aqui, de que quando os saduceus, porque quando eles começavam a predicar, eles estavam predicando a Jesus ressuscitado. E não somente predicou a Jesus ressuscitado, pela notícia que chegou a los saduceus, que um ángel, seguramente os saduceus supo de isso, que um ángel les sacaram de la cárcel. E os saduceus não acreditavam, que era uma secta, não acreditavam na ressurreição de Jesus, e era justo o que eles predicavam, que o Jesus que eles haviam matado havia ressuscitado, e eles estavam aí por causa de Jesus, e predicando a Jesus ressuscitado. Se enfurecia, e a gente lo creia. Quanto mais eles predicavam, mais a gente lo seguia. Porque agora pergunta-me, por que eles fizeram isso? Porque estavam llenos do Espírito Santo. Uma pessoa que está llena do Espírito Santo não se enoja facilmente.
Tu não entendeu? Uma pessoa que está llena do Espírito Santo não se enoja facilmente, porque ela sabe muito bem quem ela é em Cristo. Tu sabe quem tu eres em Cristo? E por que te enfadas? E por que te irrita e peca? E por que habla coisa que não deves hablar? E por que te enfada com facilidade? Por que te irrita quando um irmão não te saluda? Eu estou dizendo as mínimas coisas. Los apóstolos estavam llenos do Espírito Santo, que descendió sobre ellos no dia del Pentecostés, que estará allá em Hechos capítulo 2, e a partir de aí começaram a predicar como nunca havia predicado bajo o poder do Espírito Santo. Hermano, necessitamos do Espírito Santo. Necessitamos da llanura do Espírito Santo. E os apóstolos antes, por isso que Jesus dijo para eles: quedaos em Jerusalém hasta que del alto seja investido de poder, porque a partir de aí vosotros vão ter valentia, ousadia, vão predicar sem medo. Tremendo o que os apóstolos faziam. Por isso que Jesus dijo: pero vosotros não podeis fazer isso sem este poder. Eles tinham o conhecimento porque eram discípulos. Sabe o que é discípulo? Sabe o que é discípulo? Sabe o que é um discípulo? Um que está ao lado para aprender. E o maior líder é aquele que vê seu discípulo superando a ele. Tu não entendeu? O maior líder é aquele que vê seu discípulo melhor que ele. Há pessoas que fazem de tudo para que aquele discípulo não lhe passe. Não, tu tranquilo, quédate aí, tu não pode passar porque vai tomar meu posto. Não, o melhor líder, que foi Jesus, é aquele que supera seu maestro. Agora escute-me bem. E isso sucedeu com Jesus ou não? Jesus, antes de subir, disse assim: las obras que eu he hecho, ustedes harão maiores. Amém? Então os discípulos estavam llenos do poder quando começaram a predicar, llenos do poder do Espírito Santo, que solo en aquele dia añadiram alrededor de 3,000 almas com uma predicação. Imagínate, eu creio que não levou aí nem uma hora falando. E foram 3,000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Muitos milagros e señales foram realizados por meio de eles. E os que creiam se manteniam, escucha, e os que creiam se manteniam unidos e compartilham todo o que tinha, pero todos tinham em comum todas as coisas. Esse é o problema. Quem está lleno do Espírito Santo tem em comum as coisas. São unidos. Eu sei que a igreja de Deus é unida, pero o inimigo sempre trata de trazer uma influência para criar uma desunião. Sim, não? Uma desunião. Sim. Por que, pastor? Porque seguramente que dentro da igreja há pessoas que não falam com a outra. Pero pastor, eu pensava que isso passava aí afuera. Não. Quizás aí afuera não passa tanto como dentro da igreja. Sim. Pessoas que não falam uma com a outra. Que quando termina o culto, é o primeiro a sair para não saludar a nadie. E esses tipos de pessoas pensam que desta maneira vai heredar o reino de los cielos. Porque ou pensa que allá no cielo Jesus diz: não passa nada, hijito, sigue assim, porque eu he reservado um rinconcito para ti aqui no cielo, solo para ti, vale? Allá vamos conviver todos juntos.
Porque a igreja do Senhor é uma. Repito, a igreja do Senhor é uma. A igreja do Senhor não é divisão, é união, é unidade. E eles tinham tudo em comum. Vendia suas coisas sem que nadie lhe pediera. Eles haciam movido por el Espírito Santo de Deus. Aleluia. E en el capítulo 3 de Hechos, a partir del versículo 1, dice la Biblia que Pedro y Juan, con el poder del Espíritu Santo, van a las 3 de la tarde orar en un templo, y llega ahí, había un paralítico de nacimiento. E eles chegaram com o poder do Espírito Santo, e esse paralítico quedava aí pedindo limosna. E quando o paralítico levanta a mão, ou seja, quando ia pedir limosna, uma limosna, por favor, Pedro, lleno do Espírito Santo, não perdeu, nem Pedro, nem Juan, perdeu a oportunidade, porque estava lleno do Espírito Santo. Se fora outro, que não, bueno, pues, está aí, frio, sem nada, iba passar cerca dele que estava pedindo limão, e dizer, pobrecito. Pero Pedro, Juan, lleno de ousadia, lleno do Espírito Santo, le dijo al que estava sentado pedindo limosna, mira-nos, nosotros não temos o que tu quieres, que é dinheiro, pero te vamos a dar o que nosotros temos. Nosotros não temos plata, pero lo que tenemos, eso te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Assim de fácil. Repite comigo, solamente uma pessoa llena do Espírito Santo que isso sucede. Hay personas, hermano, de verdade. Eu me imagino, pastor, los apóstoles, igreja. Jesus subiu com Pedro, Juan e Santiago. Foi para um lugar à parte, estava orando. E quando Jesus barrou da montanha, os restantes dos discípulos estavam peleando com o endemoniado e não conseguiam echarlo. E eu disse, e eu estava indagando estes dias por ele, por que não conseguia? Porque ele solamente tinha o conhecimento, mas não tinha poder. Eles tinham conhecimento porque era discípulo e estava aprendendo. Aprendeu. O Senhor seguramente disse, mira, não basta solamente aprender, tem que aprender e anelar o poder. Porque quando eu predico solamente com conhecimento, não passa de conhecimento. Pero quando um predica com o conhecimento e o poder, quando tu predica o mensagem, meu irmão, entra hasta a divisão del alma. A palavra de Deus convence. Não hace falta estar hacer muita coisa. Não hace falta como o pastor Domingos às vezes chega aqui e começa a gritar. Não, a palavra ela penetra. Palavra. Eu me imagino que Pedro, vindo del vulgo, ou seja, era um nome vulgo, porque vulgo quer dizer que era um nome sem letra. E quando predicava, os demais quedavam, os fariseus, os saduceus, quedavam, pero como pode ser esse homem não tem letra? E como predica desta maneira, com tanta autoridade? Sabe o que? Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele não chama capacitado, o Espírito Santo chama e capacita. Dile para que esta tu eras chamado de parte de Deus. Ai, eu tenho tanta preocupação, eu tenho tanto medo. Ai, eu tenho, não, eu tenho vergonha. Estou tranquilo. O Espírito Santo quando chama, se tu tem convicção de tu chamado, tranquilo que ele te vai capacitar. Isso não quer dizer que tu tem que ser um perezoso e não ler. Se o Espírito Santo me vai capacitar, não hace falta estudar, pastor Evandro. Não hace falta venir agora
al seminário teológico del básico. Não hace falta não, pastor. É que sim. Não é assim. Tu tens que buscar. Como o Espírito Santo te vai recordar algo que tu não has leído? Como que o Espírito Santo te vai recordar algo que tu não has estudado? Há pessoas que subem e querem falar. Falar o quê? Se eu não estudo a palavra, se me dar uma oportunidade para falar, sabe o que vou chegar aqui e vou falar? Eu vou falar de mim. Hoje eu estava trabalhando, não? Então aí quando terminei de trabalhar, aí da casa, comi, dormi. E a palavra, está bem que nós damos nosso testemunho personal, pero com palavra. Está comigo? Tranquilo, hermano. Glória a Deus. Então, no capítulo 3, nós vemos esse relato de Pedro e Juan Carlos, chegando e dizendo ao paralítico: nós não temos o que vocês necessitam, pero además de ter o conhecimento, porque nosso maestro nos ensinou, pero temos aquele poder. Levanta-te e anda. E o paralítico andou. Um paralítico de nascimento, que milagre! Imagina-te, tu lleno do Espírito Santo, encontra com um paralítico na calle pedindo limosna, tu dizes: eu não tenho plata, pero lo que tenho é mais que isso. Levanta-te e anda a partir de hoje. Imagina, ele começa a levantar, eu quero que tu saia correndo, e do quê? Há muitos que nem creem. En el capítulo 4, la guardia del templo, escúchame bien, la guardia del templo y los saduceos se molestaron con Pedro, con los apóstolos, Pedro y Juan, porque enseñaban e predicava um Jesus ressuscitado. Aí depois tu pode ver em Hechos 4, 1, 2. Depois pode ler, é muito bonito a história. E através da enseñança que eles davam, que eles haciam de Jesucristo, mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres. Imagínate. Isso depois do Pentecostés. Depois de ser lleno do Espírito Santo, nós não lograremos, não vamos lograr nada se não estamos llenos do Espírito Santo. Hermano, busca a llenura do Espírito Santo, igreja. Deus pôs em meu coração para este ano ser o ano da plenitude do Espírito Santo. E eu estava falando com minha esposa allá em Londres, quando eu estava mirando estes, que é viral. Lo que está agora na rede social, de lo que está passando allá em Estados Unidos, pastor. Está indo gente de todo o mundo para ver um avivamento que está sucedendo aí, do Espírito Santo, de todos os lugares. Está chegando gente. E eu vou mirar mesmo, porque às vezes tem coisa que eu devo passar, pero desta vez eu vou fijar bem nisso. Empecei a fijar e ver. E de repente a câmera aí dentro do auditório começa a mostrar a gente. E a maioria deles são jovens e adolescentes. Está cumprindo profecia aqui. A maioria deles são jovens e adolescentes sendo impactados por el Espírito Santo. Eu creio que as escolas allá hasta parou de funcionar agora por neste período. Pero não, quando surgem estas coisas, não deixa de ter opositores. Quando Deus começa a manifestar seu poder na igreja, não deixa de ter opositores. E às vezes são opositores de dentro da igreja. ¿Para que essa? ¿Para que tanta oração? Não hace falta. Oramos em casa. Não ora nada. Os que dizem isso não oram nada. ¿Para que tanto aleluia? ¿Para que tanto glória a Deus? Ai, meu ouvido.
Não se falta gritar, pastor. Deus não é sordo, pero el diablo sim. E quando nós estamos falando de Pentecostés, estamos falando de dinamis, ou dunamis. E dunamis vem de dinamita. Quanto has visto na dinamita silenciosa? Põe fogo na dinamita e lo verás. Pero a Bíblia diz sim, todo com ordem, decentemente e ordem. Porque o Espírito Santo é de ordem, é uma pessoa ordenada. E te vou dizer mais. Às vezes nós deixamos passar um pouco, pero o Espírito Santo diz: tranquilo, vá despacio, é tudo com ordem. E o Espírito, e às vezes sujeta ou não sujeta. Sujeta ao profeta. Quando tu diz, não, porque tudo com ordem, a não ser que o Espírito te manda hacerlo. É uma coisa. Graças a Deus que este ano vamos falar muito sobre o Espírito Santo. Amém? E o que está passando, hermano, não é por casualidade. Há reavivamento. Não pensas tu que isso se está passando solamente allá em Estados Unidos. Isso chegará em todos os lugares. Porque é o último reavivamento antecedendo a venida de Cristo. Los que entrarem nesta, entrou. Los que não entrarem nesta, já está. Jesus viene e um não queda. Mira, 5.000 que creyeron sin contar mujeres y niños, adolescentes. Entonces les prenderon. Al otro día le interrogaron, pero mismo así, la iglesia llena del Espíritu Santo, vuelvo a decir, una iglesia llena del Espíritu Santo es imparable. Nadie puede detener una iglesia llena del Espíritu Santo. Nadie puede detener una persona llena del Espíritu Santo. Les intimaron que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesucristo. Pero Pedro y Juan, llenos de osadía, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Isso está em capítulo 4, 19. Pero al final del capítulo, los apóstoles contaron para los suyos, allá en la iglesia, los hermanos, contaron para ellos con respecto a los opositores, lo que ellos habían hecho con ellos. Entonces los hermanos inmediatamente, ya que estaban unidos, inmediatamente los hermanos juntos suplicaron pidiendo a Dios confianza y valentía. Ahora, allá en el versículo 31 del capítulo 4, dice la Biblia que cuando ellos terminaron de suplicar, escute, quando eles terminaram de suplicar, o lugar onde eles estavam temblou. O lugar onde eles estavam temblou e todos que estavam suplicando foram llenos do Espírito Santo e falavam com valentia a palavra. Eles pediram o quê? Valentia. E o Espírito Santo lhe deu o quê? Quantos aqui são valentes? Se não tem valentia, pede ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não nos deu espírito de temor, sino que de poder. Não, repite com ousadia: eu sou valente. De verdade?
delante de qualquer situação. Não, delante de qualquer situação. Oh, não sei. Mira, lo que pasa é que todos eles tinham o mesmo pensar. Não havia orgulho, não havia egoísmo em meio de eles. Tinha todo em comum acordo. Desta maneira era mais fácil manter a llanura do Espírito Santo. Porque todos tinham o mesmo pensar. Vendia, quando veio um irmão passar necessidade, tu pensa que ele pastor, olha, irmão está passando necessidade. Não, ele pastor não haria falta de fazer isso. Eles mesmos, quando veia um passando necessidade, vendia o que tinha e compartilha, e nadie passava necessidade em meio deles, porque era voluntário. Era voluntário, e não havia esse espírito de miséria. Porque quem tinha sua possessão vendia, levava o valor e ponia à disposição de los apóstolos para distribuir conforme a necessidade de cada um. Agora vamos a chegar em um ponto. Pero não era imposto por los apóstolos. Não era uma imposição de los apóstolos. Hermano, tu tens que vender. Vende a propriedade e traz aqui, meu mano. Traz aqui. Não era imposição. Os apóstolos não obrigavam, a gente fazia. E lo traía. E quando os apóstolos corriam, pensa que era para os apóstolos? Esse é o problema de muita gente ser enganada hoje. Em muitas igrejas, não hace falta citar nome, que os diezmos têm que ser para os apóstolos, pastores. E há muita gente, para que diezmar? Para que ofrendar? Mira, vai todo para o pastor. Pero a Bíblia diz que eles traíam, poniam a mão de los apóstolos, e os apóstolos, toda a comunidade que obriga as pessoas a compartilhar, não é comunidade cristiana. Porque tal comunidade não obriga tales coisas. Isso tem que sair do coração. Pero lo mais surpreendente aqui é o relato do versículo 36 e 37. Ressaltava bem dizendo que José, a quem os apóstolos puseram por sobrenome Bernabé, estar allá em 36 e 37 do capítulo 4, depois tu pode ler, que significa hijo de consolação ou de exaltação, levita, e a Bíblia, pode ver estes dois versículos, a Bíblia ressalta muito bem. Então José, a quem os apóstolos puseram por sobrenome Bernabé, que traduzido é hijo de consolação, aí põe aí, por que ressalta? Levita, natural de Chipre. Aí ele 36 e 37. Como tinha uma heredade, que ha hecho? La vendeu e trajo o preço e la puso a los pies de los apóstolos. Quem ha hecho isso? Bernabé. E no versículo anterior dice que levita natural de Chipre. Agora o que me chama a atenção aqui, que seguramente quando Bernabé ha hecho isso, chamou a atenção da congregação, porque a gente não esperava que Bernabé ia fazer isso, mas ele vendeu um terreno e trajo todo, pero
não ha sido los apóstolos que lhe pediu isso. Nasceu de seu coração. Ha sido voluntário. E seguramente este acto chamou a atenção de todos que estavam aí. Diz a Bíblia que Bernabé era levita, seguramente de la tribu de Leví. E no Antigo Testamento, todos nós sabemos que os levitas eram separados para ocupar do santuário do Senhor. E hoje em dia, os que tocam, muitos se referem a los que tocam, os levitas. Não, não são levitas. São músicos. São cantores. Levita no Antigo Testamento. E pastor que cumpriu todo em Jesus. Agora todos nós outros somos sacerdotes. Somos real sacerdócio. Nação santa. Um povo querido por Deus. Então que não é levita. Porque levita, se os levitas, se nós outros falamos para eles, qual é a função de um levita? Eles vão deixar de tocar e vão sentar abaixo. A ocupação de los levitas era tremenda. Aí sabe o que passa? Os levitas de antigamente não traíam su diezmo à igreja, ao tabernáculo. Por quê? Porque ele vivia disso, juntamente com o sacerdote. E os levitas hoje não querem diezmar. Alguns levitas não querem diezmar. Sou levita. Pastor, é verdade. Tudo isso cumpriu em Jesus Cristo. Agora a gente quando mira Bernabé vendendo sua possessão e traindo el valor del preço e ponendo delante de los sacerdotes, de los apóstolos, quedaram, causou um impacto. Aqui começa o capítulo 5 agora, pero termina com a ofrenda e a generosidade de Barnabé. Termina o capítulo 4 com a generosidade de Barnabé e entra no capítulo 5 com a história de Ananias e Safira. Pergunta para mim, Ananias e Safira era creyente? Pergunta. Era. Hacía parte da igreja. Só que quando eles viram o que passou no capítulo 4, queria ser o mesmo no capítulo 5 para ganhar glória e reconhecimento. Em sério, pastor? Sim, queria glória e reconhecimento. Le gostava aparecer. Queria aparecer. Aí muitos, não, aqui não, graças a Deus. Queria aparecer. Assim alguma coisa para chamar a atenção. Pensaram que estava mentindo a los apóstolos acerca de sua ofrenda. Pode ler depois. Pero em realidade estava mentindo ao Espírito Santo. Eu não entendo, estes dois foram, como dizer, foram a ser isso, justo com Pedro e Juan. Estava cheio do Espírito Santo. Será que não pensou? Este homem vai descobrir que estou mentindo. Será que não pensou isso? De todo o que Pedro e Juan haviam hecho, e foram mentir justo a Pedro, só para ganhar um reconhecimento, porque quando viu Barnabé, seguramente a igreja, a congregação, se alegrou. Estou conjecturando, não sei, pero a Bíblia também me dá direito de conjecturar.
e pensar como foi quando Barnabé chegou com sua ofrenda. Mira, Bernabé, quem diria que este homem ia trazer algo? Então eles, quando viram isto, Safira, vem. Chamou a esposa, vamos vender essa propriedade que nós outros temos. Pero aqui, sabe o que? Não vamos dar todo. Aqui guardamos, apartamos isso, porque, claro, não vamos quedar sem nada. Temos que quedar com algo, temos que comer. Guardamos, sabes? E levamos o resto. E lhe entregamos ao Senhor. Repita comigo, resto. Esse é o problema de muitos, dar resto para Deus. Deus não necessita de tu resto. Deus não necessita de resto. Deus necessita do primeiro. Vou ofrendar, qualquer coisa mesmo, pá. Lleno de chatarra. Chatarra é a monedita esta. Se solamente há isso, has dado mais que todos. Entende? Esse é o problema, porque Deus não mirou, Deus não mirou o valor. Deus não estava preocupado com o valor. Deus não está preocupado com o valor que tu dá. Deus está preocupado com a atitude de seu coração, de que maneira estás dando. Dependendo da atitude de seu coração, melhor não dá nada. Não dá nada. E aqui vemos, pela realidade, eles estavam mentindo ao Espírito Santo e por esta razão morreram os dois. Pastor, que triste. Claro, tinha que passar. No começo da igreja primitiva, já com isso, não, tem que passar. Aqui é o começo da igreja primitiva, irmão. Não, aqui a coisa sim. Já cortar desde raiz, como diz a irmã, porque mentiram ao Espírito Santo. E não mentiram solamente ao Espírito Santo, senão que ao próprio Deus. Ora, o pecado de Ananias e Safira não foi por causa de seu dinheiro, senão por causa da mentira. Decimos que vamos fazer uma coisa e depois hacemos outra. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque nadie les pediu para vender nada. O apóstolo pediu para eles vender suas propriedades? Não, eles venderam porque quiseram e porque prometeu uma coisa que não ia cumprir. Se o Espírito Santo não houvera dado discernimento a Pedro, Ananias e Safira se havia convertido em pessoas influentes dentro da igreja, e Satanás continuaria trabalhando através de eles para cumprir seus propósitos. Por quê, pastor? Porque sabemos que Satanás, o inimigo, é espírito. Ele necessita de um corpo, ele necessita de uma mente, ele necessita de um ouvido, necessita de uma boca para criticar, para falar mal, para maldecir. Ele necessita de um corpo, porque ele é espírito. Então, imagina se Pedro não tivesse discernimento de espíritos. Eles tranquilamente mentindo, em meio da congregação, iam trazer esta influência para dentro da igreja que estava começando. Aí Deus, não. A mentira do Espírito Santo, pá! E os jovens lo correu e lo levou para enterrar. Pero Ananias, ¿por qué has hecho, hombre? ¿Por qué has mentido? ¿Por qué has mentido del Espíritu Santo? Yo me imagino quando Pedro diz: ¿por qué has mentido del Espíritu Santo del hombre? Pum, se caiu para trás, morreu.
depois de 3 horas chega Safira. Chega Safira, cúmplice de la mentira del marido. Sabia também, pero não era capaz de abrir a boca para dizer: meu marido mentiu, Pedro. Sino que Pedro dijo: oye, ¿es este precio mismo de la heredad? Sí, vale. De la misma manera que su marido murió y los jóvenes están ahí en la puerta, acaba de llegar, te llevará también. La mujer, ¡pum! Porque era cúmplice. Dile para que está a tu lado: no sea cúmplice del pecado de nadie. Si no muere ele, muere tú también. Dice: que muera solo. Me deja vivir. Porque este es el objetivo del enemigo: infiltrar dentro de la iglesia por medio de influencias malignas para obtener lo máximo de posibilidad para alcanzar sus objetivos. Porque ele sabe que aí afuera não vai conseguir. Ele vai tentar, porque allá todo já está haciendo su voluntad. Ele vai tentar com os hijos de Deus. Assim que, hermanos, se llenos del Espírito Santo, para que podamos ter discernimento dentro da igreja. Aleluya. Eu creio que a intenção de eles, escúchame bem, eu creio que a intenção de eles era atrair todo. A intenção de Ananías e Safira, Juan Carlos, era atrair todo. Pero deixaram Satanás convencer-les com mentiras. Lo mismo passou com sua mulher, que consentiu. Deixou ser levado por la mentira. Agora imagínate comigo, se isso sucedera em la família de Cristo hoje em dia, quantos não estariam muertos? E agora? É pura misericórdia. Isso solamente passou allá. No começo da igreja primitiva, Deus hablando para nós outros que eu sou amor, pero também sou fogo consumidor. Se estavas fazendo algo, déjalo já de mentir. Se estava pecando e criticando e murmurando, para já, mientras puedas. Se está sendo algo desagradável ao Espírito Santo, para, reflexiona um pouco e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que muitas pessoas estão muertas espiritualmente. Não morrem fisicamente, mas estão muertas espiritualmente, porque não é capaz de reconhecer. A partir de aí houve um grande temor que caiu sobre eles, e o número de seguidores, com isso, aumentou mais, de maneira que sacavam as camillas, a gente sacava as camillas, ponia em la orilla del caminho, para que quando Pedro passasse por lo menos a sombra de Pedro pudiera sanar-les. Era tremendo o que estava passando. Eu quero que era um alboroto terrível naquele lugar. Deus sanando, liberando, Deus salvando pessoas. E isso, claro, causou envidia. E houve uma grande persecução sobre os apóstolos. Pero os apóstolos, esta persecução para eles era algo digno de gozo, por padecer por causa de Jesus. E a primeira das persecuções foi envidia. Repite comigo: envidia. Quando Deus começa a manifestar sobre uma pessoa, diz:
quando é Deus, e por causa disso foi echado na cárcel, e agora echado na cárcel, hermano, vem aqui comigo, cierra os olhos, agora veis allá na história, contempla Pedro e Juan dentro da cárcel pública, ok? Contempla comigo, estão aí os dois. Agora se apresenta um ángel e disse: vosotros estão presos porque estava predicando, pero vuelve a predicar, vuelve ao templo e sigue predicando. Agora, pastor, não sei porque eu não busquei, não encontrei, mas eu não sei de que maneira este ángel sacou Pedro e Juan desta cárcel. Será que trasladaram? Será que abriu a cárcel e passou delante de los alguaciles, los guardas, e segurou eles? Porque quando os saduceus estavam reunidos com os principais aí sacerdotes, quando estavam reunidos para juzgar a los apóstolos que estavam na cárcel, dijeron: veis a la cárcel e tráelos aqui al Sanedrín para que nós podamos juzgarles. E foram buscar eles. E quando chegaram aí, pero os guardas tudo aí parado, bem custodiado, a zona, a cárcel. E agora, quando eles chegam e abrem, não havia nada dentro, pero estava cerrado. Então a notícia chega e não estão allá. ¿Quê? Não estão. ¿Dónde vai parar isso? E quando estava falando isso, chega um, ¿sabe onde eles estão? No templo, predicando a palavra. Eu me imagino se fuera com nós, quando el ángel abriu a porta, correndo, desaparecer do lugar para que não me encontrassem. Pero eles estavam todos no templo predicando, onde todos sabiam onde estavam. Agora manda trazer eles outra vez. Oye, e le arrestaram, não, e sem violência, porque a multitud que lhe acompanhava era muito. E quedaram com medo. E quando chegaram delante dele, delante de los principales dos saduceus, disse: eu não falei para vosotros para não falar mais sobre este nome. Eles não tinham nem coragem de pronunciar Jesucristo. Senão, eu não falei para vosotros para não predicar e ensinar sobre este nome. E ele disse assim: isso está fora de contexto. Isso não tem nenhum princípio. Isso não tem princípio em la palavra. Como eu vou obedecer a vosotros? Eu obedecerei a Deus. E muitas pessoas tomam esse texto para dizer assim: eu obedeço a Deus e não a homem. Às vezes os líderes, quando le vai chamar, não. A vezes le chama a atenção, não le dá conselho: não, pastor, eu obedeço a Deus e não a los homens. Totalmente fora do contexto para formar um pretexto. Eles estavam dizendo para eles: não vá predicar, ou seja, não vá predicar, não vá mais doutrinar, não vá dizer a verdade. Ele: não. Nós obedecemos a Deus e não aos homens. Por isso que eles disseram isso. ¿Me entenderam? Bueno, nos ponemos de pé. Eles foram estrictamente de ensinar e predicar o nome. Eles disseram, ou seja, quem está lleno do Espírito Santo não se detiene. Pedro sigue falando de Jesus, ou sim. Recebeu ameaça de muerte. Os principais de los judíos queriam matar-lhe. Pero Deus levanta quem? Um fariseu. Pastor, Deus levanta fariseu. Repito, Deus levanta fariseu para defender a los hijos de Deus. Deus levanta fariseu. Pastor, esse fariseu está levantando contra mim. Déjalo, que se levante.
Há pessoas que não lhe gusta ser chamado fariseu. Sim, sim. Pero aqui não há fariseu. Graças a Deus. Bem lejos de aqui os fariseus. Amém? Os fariseus se levantaram para defender. E quem eram os fariseus? Não se relacionava com os saduceus. E levantam um fariseu para calhar os saduceus. Vosotros queréis fazer isso? Não lo hagas. Estão loucos. Levantou um tal Teudas aqui. E bueno, pues, com uma rebelião. E tinha já 400 seguidores, pero morreu. E todo, se acabou todo. Aí levanta um tal de Judas, fazendo um censo aqui, de sedição. O povo começou a seguir-lhe, pero também desapareceu. E que? A gente. E estes, vamos a ver onde vai. Se é de Deus, permanece. E se não é de Deus, pero não lo haga. Quizás vosotros estão peleando contra Deus. Então foi quando eles chamaram, aceitaram o conselho, porque Gamaliel era um homem doutor da lei, considerado no lugar. Chamaram os apóstolos, em vez de prender, lhe azotaram e lhe mandaram. E disse: não predique mais, vale? Tu pensa que os apóstolos, vale? Não, não predique, não ensine, não habla mais sobre este nome. Não lo hagas, vale? E os apóstolos, tranquilito. E quando saiu de aí, igual uns máquinas, saiu predicando, ensinando a palavra por todo lado. Amém? Aleluia! Te damos graças, Senhor, por tu palavra. Graças por hablar-nos. Tu eres santo, digno de toda honra e toda glória. Llena-nos, Senhor, de tu Espírito Santo. Queremos mais. Este ano, Senhor, é o ano da plenitude de tu Espírito Santo, para que podamos predicar e ensinar tu palavra com ousadia, Senhor. Senhor, é tempo de mostrar a este mundo, Senhor. É tempo de que este mundo veja de lo que está em nós outros poderoso. Senhor, milagros, sanidade, para que eles creiam e vejam que verdadeiramente é obra de tu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Levanta a tua igreja com poder e autoridade neste tempo, para marcar a diferença, em nome de Jesus. Amém.